Turma, tudo bem com vocês? Desejo e espero que estejam todos bem. E aí, estão prontos para darmos continuidade a essa viagem inesquecível que é sobre o conhecimento relacionado aos sistemas do corpo humano? Nas nossas aulas anteriores, nós já estudamos dois sistemas do corpo humano: o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo dos sistemas do corpo humano, conhecendo o sistema digestório. Nas nossas aulas anteriores, nós conhecemos sobre os alimentos, os nutrientes presentes nos alimentos e as funções que cada um deles fornece ao nosso organismo e a sua importância. E agora nós vamos conhecer o sistema que é responsável pela absorção, né? Não só a absorção, mas degradação e o repasse desses nutrientes para cada uma das células do nosso corpo, que é o sistema digestório. Nós vamos, a partir dessa videoaula, conhecer os órgãos que o compõem, as funções que eles exercem e a importância de cada um deles no processo de digestão. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema tão importante para o nosso corpo. Nesta imagem vocês estão vendo como está organizado e a distribuição dos órgãos do sistema digestório. Cada um deles aqui, como vocês estão percebendo, tem um nome aqui atribuído e a gente vai falar também das funções que eles desempenham. Começando o processo de digestão, já se inicia na nossa boca, onde nós vamos ter aqui a sua composição organizada, né? Onde nós vamos ter a cavidade oral da boca, a língua, as glândulas salivares, né, responsáveis pela produção de saliva. Nós vamos ter a faringe, por onde o alimento vai passar para fazer comunicação com o esôfago. Posteriormente, esse alimento vai se encontrar lá no estômago, onde vai receber líquidos, né, substâncias produzidas pelo fígado e pâncreas. Então, como a gente está vendo aqui na imagem o esquema. Em seguida, esse alimento vai passar para o intestino delgado, onde vão acontecer inúmeros processos digestórios, e posteriormente ele vai passar para o intestino grosso, onde vão ser absorvidos o máximo possível de água e sais minerais. Então vai ocorrer a formação das fezes, que serão eliminadas através do ânus. Então, como vocês podem perceber, o sistema digestório, né, ele tem uma organização dos seus órgãos, da forma como eles estão anatomicamente distribuídos dentro do nosso corpo. E é de fundamental importância que nós não só conhecemos onde está localizado, anatomicamente, onde está situado cada um dos órgãos, mas também as funções que eles exercem e o caminho que o alimento vai percorrendo dentro do nosso organismo. Então, vamos só observar mais uma vez aqui na imagem. Então, todo o processo vai se iniciar aqui na cavidade, né, da nossa boca, onde nós vamos ter aqui inicialmente, ó, aqui na cavidade que nós chamamos de cavidade oral, né? A gente vai ter aqui a ação principalmente da língua, dos dentes e das glândulas salivares, né? Essas glândulazinhas aqui que a gente observa, responsáveis pela formação da saliva. Em seguida, esse alimento, o bolo alimentar, vai descer pela faringe, esse tubo, né, que vai conectar a cavidade oral com o esôfago, por onde o alimento vai descer, e vai chegar aqui dentro do estômago, onde vão acontecer inúmeros processos digestórios. Dentro do estômago, esse alimento vai passar algumas horas e em seguida vai passar para o intestino delgado. Na porção do intestino delgado, ele vai receber líquidos que vão ser produzidos aqui pelo fígado e pelo pâncreas, que fica logo aqui embaixo, ó, junto aqui do estômago. Após esses processos digestórios acontecer no intestino delgado, que é essa parte aqui mais clarinha, esse alimento ele vai então ser encaminhado para o intestino grosso, onde vai acontecer a absorção de água, sais minerais e, consequentemente, formação das fezes, onde então essas fezes vão ser eliminadas através do ânus. Então, esse é o caminho e esses são os órgãos que a gente vai conhecer. Então, inicialmente, é importante salientar se existe o sistema digestório, o que é então a digestão? Na verdade, a digestão ela é o processo de transformação dos alimentos em moléculas menores, para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. E tudo isso acontece nesse sistema que é o tubo ou sistema digestório.
Então, no momento que nós comemos qualquer alimento, principalmente os alimentos sólidos, o sistema digestório vai começar uma série de processos e reações químicas que vão possibilitar que esses alimentos sejam triturados e transformados em partículas cada vez menores que possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Nós vimos na nossa aula sobre os nutrientes presentes nos alimentos que existe uma série de substâncias. Nós conhecemos as propriedades da água, dos sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas. E nós vimos que cada uma dessas substâncias estão presentes nos alimentos e exercem funções imprescindíveis para a manutenção e o equilíbrio do nosso corpo, bem como para a nossa saúde. E tudo isso começa a partir da digestão. Nós temos uma organização de dois tipos de digestão. Então, nós temos uma primeira etapa da digestão que é chamada de digestão mecânica. Então, o que seria a digestão mecânica? Esse processo de digestão ele acontece na boca, onde a gente vai ter a quebra dos alimentos. Então, você ao morder os alimentos, a triturar, vai transformar ele no que nós chamamos de bolo alimentar. Então, essa primeira etapa é uma etapa física de quebra, né, realmente do alimento em partículas cada vez menores. Isso acontece através dos dentes, na mastigação, movimento dos dentes, saliva e língua, e também nos chamados movimentos peristálticos, como a gente vai conhecer. Então, digestão mecânica é a quebra física dos alimentos, transformá-los em partes menores. E outra parte extremamente importante da digestão é o que nós chamamos de digestão química. Então, na parte química, é a hora onde acontece a transformação das moléculas maiores em menores através de reações químicas. Aqui é onde entra em ação uma das partes que a gente trabalhou lá atrás no nosso conteúdo, onde entra a ação das enzimas. Lembram das enzimas? Então, vocês viram que existe um grupo especial de proteínas que são chamadas de enzimas. Então, enzimas, elas pertencem ao grupo das proteínas. E essas enzimas, elas têm a função de transformar as partículas, né, os nutrientes, em partículas cada vez menores, para que elas consigam cair na corrente sanguínea e consigam ser absorvidas pelas células do nosso corpo. Então, quem faz toda essa parte é a digestão química. E a digestão química, ela vai ter a ação dessas enzimas, né, através das reações químicas. Então, vamos ver aqui alguns órgãos, né, que são imprescindíveis, são muito importantes nesse processo de reações químicas. Nós vamos ter na reação química a ação de substâncias, de líquidos que são produzidos pelo corpo. A nossa boca, por exemplo, ela contribui significativamente com essa parte da digestão química ao produzir a saliva, né, através das glândulas salivares. Essa saliva que é produzida já contém enzimas, principalmente a enzima do tipo amilase. Então, ela já começa a quebrar o amido, os açúcares já começam a ser quebrados na boca. Em seguida, nós temos o suco gástrico, né, que ele é produzido pelo estômago. Então, o estômago produz esse suco gástrico, que é muito ácido, certo? Ele é muito ácido e a função dele é justamente auxiliar na quebra dessas enzimas, das substâncias, né? Facilitar a degradação devido à acidez que ele tem, ao mesmo tempo em que também protege o nosso corpo contra micro-organismos invasores. Então, caso você consuma alimento que possa estar contaminado, né, por bactéria, por algum fungo, o estômago, né, com esse suco gástrico muito ácido, ele consegue matar essas bactérias, esses micro-organismos. E aí você, né, fica livre desse micro-organismo vir a se proliferar. Então, também é uma ação muito importante. Então, o suco gástrico, nessa acidez, ele ajuda a desmanchar, degradar os alimentos para você conseguir digeri-los. Em seguida, vem o nosso fígado, né? Ele contém um órgãozinho anexo a ele, que é chamado de bile ou vesícula biliar, né? Vocês provavelmente já ouviram falar, um amigo meu, um parente já fez uma cirurgia de pedras na vesícula, certo? Então, quem é essa vesícula? É justamente uma glândulazinha que fica bem junto ao fígado, certo? E aí ela produz um líquido chamado de bile.
E o que é que a bile faz? A bile, ela atua principalmente ajudando o nosso corpo a quebrar os lipídios, a quebrar as gorduras. Então, quando nós ingerimos comidas, alimentos gordurosos, a bile produzida pelo fígado vai ser lançada junto ao alimento lá dentro do intestino delgado, onde vai ajudar a quebrar essas gorduras para facilitar a sua absorção pelo corpo. Então a bile, ela funciona como se fosse um detergente, degradando as gorduras para facilitar a sua absorção. E temos também uma outra substância que é produzida, que ajuda na digestão química, que é o suco entérico. Ele é produzido no intestino, certo? Então, ele é muito importante nesse sentido. Ele vai ajudar também na quebra, principalmente de proteínas, né, no nosso corpo. Então, como a gente vinha falando, né, a maioria dos sucos vão conter principalmente as enzimas. E essas enzimas são as substâncias que conseguem quebrar quimicamente as moléculas presentes nos nutrientes, transformando em partículas cada vez menores para que elas possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, vamos agora conhecer as etapas, né, os órgãos por onde os alimentos eles vão passar. Inicialmente na nossa boca, onde vai começar a primeira etapa, uma das mais importantes, que é a mastigação dos alimentos, chamada também de digestão mecânica. É de suma importância que ao fazer uma alimentação, a gente consiga fazer uma mastigação adequada. Então, aquelas pessoas que comem muito rápido, acabam não mastigando bem os alimentos, isso não é legal, certo? Então, quanto mais você mastigar o alimento bem triturado, bem mastigadozinho, melhor é, porque você vai conseguir absorver o máximo de nutrientes presentes naquele alimento. Então, isso é muito bom para o nosso corpo. Então, quanto mais alimentos, quanto mais mastigado, mais nutrientes você vai conseguir retirar dos alimentos. Então, a nossa língua, ela tem áreas que são sensíveis aos sabores dos alimentos. Então, a ponta da língua, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, a pontinha da língua é onde nós percebemos os sabores adocicados. Em seguida, após a pontinha da língua, mais adentrando a língua, nós vamos ter o ácido, né, aquelas substâncias mais ácidas ou com sabor mais azedo. E no meio da língua a gente vai ter a sensação dos sabores salgados e no final da língua os sabores amargos. Então, essas áreas, principalmente do sabor amargo, elas vão se desenvolver mais ainda na vida adulta. Então, quando criança, a gente tem mais sensibilidade, principalmente nessa área doce e salgado, né? Essas áreas aqui são mais sensíveis aos sabores. E depois de adulta, essas áreas vão se tornando mais refinadas, principalmente o amargo, o ácido, né? Vão se aprimorando. Na nossa boca, nós vemos aqui nessa imagem, né? Que mostra aqui, então a gente conheceu a estrutura da língua, né? Inicialmente, a gente viu aqui, ó, da ponta da língua em diante, as zonas, né? Onde a gente sente os sabores dos alimentos. E aqui na nossa boca, nós vamos ter uma seguinte estrutura. Nós temos as chamadas amígdalas, né? Ficam aqui localizadas na lateralzinha da nossa boca, nessas glândulazinhas. Nós temos uma partezinha aqui, ó, em cima, que a gente vê quando abre a boca, que é chamada de úvula, certo? E a úvula, ela é extremamente importante na nossa digestão. Vamos entender por quê. O que é que a úvula faz, né? Essa partezinha aqui, como a gente viu lá no fundo da nossa boca. Ela serve como um alarme de que algo está passando pela nossa garganta. Então, quando a gente ingere um alimento, ou então bebe água, ou engole a saliva, esse alimento ele vai tocar na úvula e ela é altamente sensível à passagem desses alimentos. E é nessa hora que ela vai fazer com que ela vai sinalizar que é hora de fechar as vias respiratórias, né, o sistema respiratório, para que não entre nenhum alimento na nossa cavidade nasal e nem na traqueia, evitando então que os alimentos eles possam adentrar e acabar levando a um engasgo, né, do sistema respiratório. Então, quando a úvula se fecha, ela impede que a comida chegue, por exemplo, no nariz ou faça com que a gente se engasgue. Então, aqui, ó, na altura lá, onde a gente chama de céu da boca, a úvula vai fazer isso. Ela vai ser muito sensível
fechando, né, a passagem principalmente da cavidade da traqueia lá no fundo da boca, para que o alimento não venha passar aqui para a cavidade respiratória, né, impedindo que a gente se engasgue. Então a úvula ela tem essa função. Nós vamos também conhecer a partir de agora a função que os dentes eles exercem, né? Os nossos dentes, a saúde dos nossos dentes, ela é de suma importância. Por isso a importância, né, da escovação adequada, bem feita, né, usando sempre a escovação após ingestão de alimentos, principalmente alimentos doces, e usando sempre o fio dental, né, para que ele remova algumas sujeiras que possam restar. Os nossos dentes, né, quando adultos, como vocês podem ver nessa imagem, eles vão receber aqui denominações de acordo com as suas funções. Então, esses dentes mais centrais, como vocês estão vendo aqui, ó, esses dentes do sorriso, né, quando você sorri, são eles que aparecem, são chamados de incisivos, certo? Os dentes incisivos, no processo de digestão da alimentação, eles têm a função de morder o alimento, de capturar, tá? Aquela mordida inicial de captura do alimento, né? Igual quando você morde uma maçã, então vai ficar aquele registro da mordida dos incisivos. Em seguida, nós temos também os incisivos centrais, são esses dois grandes aqui na frente, e nós temos os incisivos laterais, esses menorzinhos aqui que também aparecem no sorriso. Em seguida, aqui do lado, nós vamos ter os chamados caninos, né? Os caninos são os dentes mais pontiagudozinhos, esses que ficam aqui lateralizados, né? São os mais pontiagudos. A função principal dele é justamente rasgar carnes, né? Então, quando a gente se alimenta de alimentos resistentes, como carnes, por exemplo, eles ajudam no processo de rasgar essa carne. Em seguida, nós temos os pré-molares, né? E lá no finalzinho nós temos chamados molares. Então, esses dentes, né, vão ajudar, tanto os pré-molares como os molares, são imprescindíveis na trituração do alimento, na mastigação propriamente dita. É a parte onde a gente vai ter uma maior incidência, né, da movimentação da mandíbula, exercendo uma maior força e pressão sobre os alimentos para que eles sejam triturados no processo de digestão. Então, os dentes, eles são a parte imprescindíveis para que a gente possa ter uma boa digestão. E a sua saúde também é primordial. Após nós vimos os dentes, né, a estrutura da úvula, e agora também a gente vai conhecer a importância das glândulas salivares. Nas glândulas salivares, nós vamos ter 3 glândulas principais fazendo parte do nosso corpo. E elas estão presentes na nossa boca. Então, nós temos uma glândula bem grande que fica localizada aqui próximo ao pé da nossa orelha, próximo ao ouvido, né? Aqui, como vocês estão vendo, de rosa, essa cor mais forte aqui que aparece. E essa glândula é chamada de glândula parótida, certo? A glândula parótida, que fica rente aqui próximo à região da orelha. Em seguida, nós vamos ter aqui uma que fica embaixo da nossa língua, certo? Então, abaixo da língua, nós vamos ter uma outra glândula que é chamada de sublingual. Sublingual. E próximo aqui à região rente ao osso da mandíbula, né? Próximo a esse osso aqui do nosso queixo, nós vamos ter logo aqui próximo a ele a glândula submandibular. Todas essas 3 glândulas, a função delas é a produção de saliva. Então, desde o momento que a gente acorda, né, a gente está constantemente produzindo saliva. E aí, essa saliva, ela aumenta a sua produção de acordo com a necessidade, principalmente quando a gente vai fazer ingestão de alimentos. A saliva, ela é muito rica em água, né, principalmente, e enzimas digestivas como a amilase. Então, ela é uma etapa fundamental, né, para a lubrificação, né, da nossa boca, deixar úmido, e também na digestão dos alimentos. Ela vai umidificar os alimentos, né, para amolecer, e também ajuda na digestão. Então, ao longo da nossa vida, a gente produz uma quantidade imensa de saliva. A gente pode vir a produzir de 1 até quase 2 litros de saliva por dia. Então, é muita saliva sendo produzida, né? De acordo com o processo digestório, ele pode aumentar. Depois que os alimentos eles passam pela nossa boca, né? Então aconteceu todo o processo de trituração, de mastigação,
Esse alimento vai ser encaminhado, né, depois que passa aqui pela região da boca, vai vir para essa região que nós chamamos popularmente de garganta, mas o nome correto é faringe, certo? Então, ela vai passar para a faringe. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Depois que o alimento passa pela boca, certo? Ele vai passar aqui pela boca. Esse alimento vai ser encaminhado aqui, ó, por trás, onde nós chamamos de faringe. Então, na faringe, nós vamos ter aqui esse movimento, ó, do alimento. E qual a importância? Vocês percebem que aqui nós temos dois tubos, digamos assim, ó. Tem aqui, ó, a faringe, ó, onde vai passar aqui o alimento, né? E aqui a gente tem o esôfago, né? Então, o que é que acontece? Desculpa, a laringe. Então, o que é que acontece? A via respiratória e a digestória, elas estão muito, muito, muito próximas, certo? Então, durante a mastigação dos alimentos, é imprescindível que essa parte aqui, ó, que vai para o sistema respiratório, esteja bem fechadinha para que não entre alimento, senão a gente vai se engasgar, né? Então, o alimento sempre vai passar pela faringe, certo? Faringe é onde vai passar o alimento depois que passa pela boca. E aí, o alimento vai seguir o caminho para o esôfago. E aí, eu convido a vocês a entender. Professora, e o que é que faz então com que o alimento ele não entre no sistema respiratório, já que os dois são tão próximos, né, tão unidos, digamos assim. Então, são dois tubos que vão passar, um passa alimento e o outro deve passar oxigênio. Então, a abertura dos dois é incomum para os dois. A única diferença é que entre um e outro vai ter uma tampinha, né, como se fosse uma tampinha fechando a passagem desse tubo, que é chamada de epiglote, certo? Então, o que é que a epiglote faz? A epiglote, durante a passagem de oxigênio, ela tá aqui, ó. Então, vamos supor que aqui tem um tubozinho, certo? Então, ela vai fazer o movimento de fechar e abrir. Então, se eu tiver agora só respirando, o que é que acontece? A epiglote, ela vai estar levantadinha assim, ó, e vai permitir a passagem somente do oxigênio. Então, o oxigênio vai estar entrando e passando normalmente. Agora, se eu for comer um alimento, o que é que ela vai fazer? Ela vai fechar, então ela vai deitar assim, ó. Ela vai fechar e vai bloquear a passagem para onde iria o oxigênio por alguns segundos. Então, o alimento vai passar para o sistema digestório e a epiglote fica fechada. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês nessa imagem. Então, o que é que acontece, ó? Aqui, após o alimento passar pela cavidade da boca, ele vai se encaminhar, ó. Tá? Aqui é normalmente o que é que tá acontecendo, ó. Aqui é quando a gente tá só respirando, tá vendo, ó? O oxigênio vai estar entrando e passando diretamente, ó. Livremente ele tá passando aqui, ó, na setinha, como vocês estão vendo. Agora, se uma pessoa resolve engolir o alimento, o que é que vai acontecer? A epiglote, ela vai se fechar. Não sei se vocês conseguem observar. Então, aqui ela fechou, ó. Ela fechou aqui, ó. E ela vai ficar nessa forma. Então, aqui, ó, tá agora fechada, tá vendo, ó? Então, ela faz essa curvatura, como eu falei pra vocês. Ela tá assim, ela fecha, como se fosse uma tampinha. Quando ela fecha, ela impede que os alimentos possam cair dentro da cavidade respiratória. Então, o alimento vai poder passar diretamente aqui, ó, por trás, ó, indo lá pra faringe, certo? Ó, faringe, laringe, faringe, laringe. Então, o que é que vai acontecer? A faringe é onde passam os alimentos. Epiglote se fecha, o oxigênio não passa e aí não acontece risco de engasgar. Então, o que é que acontece? Assim que o alimento passa, isso é bem rápido, viu, gente? Bem rápido. Assim que o alimento passa, a epiglote ela volta a abrir novamente. E aí abre novamente, passa o oxigênio de novo. E aí o alimento continua descendo. Então, eu vou deixar também na plataforma para vocês assistirem ao final dessa videoaula um videozinho explicativo justamente sobre esse processo de controle do movimento da epiglote. Então, a epiglote é quem vai controlar para evitar que os alimentos entrem na cavidade respiratória. Professora, mas sempre dá certo? Às vezes não. Quem aqui de vocês não já se engasgou com arroz, com cuscuz, com água, com refrigerante? Então, a sensação é horrível, não é mesmo? Então, automaticamente vocês já devem perceber que após o engasgo, aquele alimento vem com tanta força aqui, que às vezes acaba saindo pelo nariz. E por que ele vai ser expulso pelo nariz?
justamente porque esse alimento estava no lugar errado. Ele não estava indo pelo caminho do sistema digestório, ele estava adentrando pelo caminho da cavidade respiratória. E aí, como ele estava na cavidade respiratória, o nariz faz parte dessa cavidade, ele se comunica aqui por dentro, né, com essa cavidade e acaba sendo expulso. Então, aqui como vocês estão vendo, ó, aqui ó, cavidade respiratória, a cavidade respiratória, ó, e o alimento ele pode fazer esse caminho e acabar, ó, vindo pelo nariz, então ser expulso. É uma forma de defesa do nosso corpo. E quem controla? Epiglote, é que faz esse movimento. Então, passou direitinho lá pela epiglote, o alimento caiu lá na faringe. O próximo órgão que ele vai passar agora é pelo nosso esôfago, certo? O esôfago, ele é esse tubozinho que vocês estão vendo aqui na imagem, que vai intercomunicar a faringe com o restante do nosso sistema digestório. O esôfago, ele vai ter, né, uma musculatura, ele é um tubo oco, né, que tem uma musculatura que é muito, muito importante, porque ele realiza um movimento que faz com que todos os alimentos sejam empurrados para o estômago. Ele faz com que o alimento não retorne. Então, essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo é o nosso esôfago. E que movimento é esse que o esôfago faz que é tão importante? É os chamados movimentos peristálticos. Então, o que é que acontece com esses movimentos peristálticos? Algum de vocês já teve alguma experiência, por exemplo, de comer um alimento deitado, né? Seja na cama, no sofá, ou de ficar de cabeça para baixo, né? Brincando às vezes, e mesmo assim você consegue engolir água e alimentos. E aí você fica se perguntando, por que o alimento não volta? Né? Se eu estou de cabeça para baixo, o alimento sempre vai para o estômago, ele não volta. Justamente devido a esses movimentos realizados pelo nosso esôfago, né? Chamados de movimento peristálticos. Então, vamos olhar aqui na imagem o que é que esses movimentos fazem. Então, os movimentos peristálticos, ó, aqui o nosso esôfago, ele é um tubo contrátil, certo? Ele é um tubo que ele consegue se movimentar. O alimento vai estar passando aqui, ó, saiu lá da nossa laringe, né, da faringe, desculpa, passou aqui pela epiglote, veio descendo, e aí ele vem para dentro desse tubo, certo? Então o alimento vai sendo caminhado. À medida que o alimento vai descendo, a parte onde ele passou se fecha e empurra para baixo, se fecha e empurra para baixo. Então, quando ele se fecha, ele faz com que o alimento não consiga mais retornar. Então, ele sempre fecha e empurra para baixo. Então, aqui, ó, o alimento passou, ele fechou, empurra para baixo. Passou, fechou, empurra para baixo. Então, esses movimentos peristálticos é que fazem com que o alimento não retorne, mesmo que você esteja de cabeça para baixo. E ele permite que o alimento vá para dentro do estômago, que é esse órgãozinho que a gente está vendo agora na imagem. Então, por que o estômago é tão importante? O que é que acontece no estômago? O estômago humano adulto, certo? Ele tem uma musculatura que liga o esôfago ao intestino delgado. Então, ele é uma dilatação desse tubo, né? Que vai levando esse alimento, ele é uma porção mais dilatada. Ele é como se fosse uma bolsa de paredes, né? Que pode ser preenchida. O nosso estômago, certo? A principal função dele é a digestão das proteínas, né? A degradação dos alimentos. Como eu disse a vocês, ele contém o suco gástrico, que é muito ácido, porque contém o chamado ácido clorídrico, né? Então, ele é muito ácido, então ele degrada mesmo os alimentos. Os alimentos, eles podem demorar de 2 a 3 horas, né? Lá no nosso estômago, fazendo esse processo. Ele pode guardar quase 1,5 litro de comida, certo? Então, ele vai conseguir armazenar esse alimento para começar essa digestão. E as suas células produzem um suco gástrico. Professora, se ele é tão ácido, por que o ácido do suco gástrico não degrada o próprio estômago? Por que ele não causa lesões no estômago, se ele é tão ácido, né? Então, o próprio estômago tem células que produzem uma substância chamada de muco, e esse muco reveste as paredes do estômago, protegendo da acidez do suco gástrico. Isso é muito importante. Porém, algumas doenças, né, como a gastrite, né, como a azia, que a gente fala, é justamente quando essa parede ela está desprotegida.
E essa parede desprotegida faz com que o suco gástrico, que é muito ácido, comece a entrar em contato com a pele desprotegida do estômago. E aí a pessoa começa a sentir ardência, queimação, justamente por conta disso, né? Porque o nosso estômago ele está desprotegido. E aí o que a gente pode fazer no nosso dia a dia é evitar principalmente o consumo de substâncias mais ácidas, né? Na nossa alimentação. E evitar sempre que possível o uso dos refrigerantes. Os refrigerantes eles são inimigos da saúde do nosso estômago. Eles podem acabar desencadeando, né, essa questão da azia, né, da gastrite, justamente por diminuir essa produção de muco. Após o alimento passar pelo nosso estômago, como vocês estão vendo, ó, ele vai ter uma abertura inicialmente aqui, certo? Essa abertura permite que ele é chamado de cardia, essa aberturazinha. Então, o alimento veio lá do nosso esôfago, caiu aqui dentro do estômago. O estômago está cheio de suco gástrico, que é muito ácido. Passa aqui de 2 a 3 horas, né, acontecendo a digestão, a degradação, amolecendo esse alimento. Ele vai então ser empurrado para dentro agora do intestino delgado. E essa válvulazinha, ó, que controla, então aqui vocês podem perceber, ó, tem tipo uma válvulazinha, certo? Aqui a setinha rosa está apontando. Essa válvulazinha, ela vai mostrar justamente o controle, né? Para que o alimento não passe diretamente, só passe no momento certo, ele vai fechar aqui essa válvula que é chamada de piloro, certo? Piloro é o cérebro, o nosso sistema nervoso controla essa passagem, né? Ela fica bem fechadinha, empurrando o alimento sempre para dentro do intestino delgado. Então, o alimento veio, aí agora ele vai cair dentro do próximo órgão, certo? Que é o nosso intestino delgado. O nosso intestino delgado, ele é uma das partes mais importantes do processo de digestão. Por quê? É no intestino delgado que vai acontecer a maior parte da digestão, ou seja, da quebra dos alimentos, né, da fragmentação das substâncias, para que elas possam ser absorvidas pelo corpo. Ele é dividido não só na questão da digestão, de degradar, mas também é no intestino delgado onde acontece a absorção dos nutrientes, certo? Então, até agora, todos os órgãos que a gente falou, nenhum deles estava absorvendo nutrientes para o sangue, não, certo? O único que vai acontecer isso é no intestino delgado. Então, chegou no intestino delgado, vai acontecer várias reações químicas e as substâncias, né, vão passar agora para a corrente sanguínea. Então, o nosso intestino delgado, ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo, certo? Então, esse emaranhadozinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é o nosso intestino delgado. Então, ele é dividido em 3 porções, mais uma questão para facilitar o estudo, né, a compreensão. Uma outra parte importante também do nosso intestino delgado, nesse momento da digestão, é que quando o alimento sai dele, então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. O alimento está saindo aqui, ó, do nosso estômago, certo? Passou do estômago, o alimento vai vir para cá, ó. Chegou aqui, pronto, caiu dentro do intestino delgado. O intestino delgado, ele vai receber líquidos produzidos pelo fígado, que fica armazenado dentro da vesícula biliar. Então, o fígado produz uma substância chamada bile e armazena essa substância dentro da vesícula biliar, certo? E a vesícula biliar joga essa bile, esse líquido, dentro do intestino delgado para facilitar a quebra das gorduras. Um outro órgão que também joga, né, substâncias para ajudar na digestão é o pâncreas, ó. Essa partezinha aqui que vocês estão vendo, ó, o pâncreas. O pâncreas é extremamente importante. Ele produz uma substância chamada suco pancreático, né, que a função dele é justamente ajudar na produção de enzimas que vão degradar principalmente proteínas, né, as substâncias presentes nos alimentos. Então, aqui, ó, o pâncreas. Uma outra função importantíssima dele é que o pâncreas produz uma substância, um hormônio chamado insulina. E essa insulina é a substância que faz com que controle os níveis de açúcar no sangue. Então, o açúcar não é para ficar circulando no sangue. O açúcar, ele deve ir para dentro das células
para ser usado como fonte de energia, como a gente viu, né? As células, através das mitocôndrias, vão usar o açúcar presente nos alimentos para produzir energia, para que nosso corpo consiga se manter vivo, chamada de ATP, adenosina trifosfase, que é essa energia que a gente precisa. Então, o pâncreas produzindo suco pancreático, produz insulina, que é importante. O fígado produz a bile e armazena na vesícula biliar. Tanto a bile como o suco pancreático vão cair dentro aqui do intestino delgado, juntamente com o bolo alimentar, né, que veio sendo produzido aqui do alimento, e vão formar uma substância mais líquida, né, aqui para acontecer o processo de digestão. Então, o intestino vai ter essas ações, né, essas influências. Então, aqui, ó, em maior detalhe, eu vou mostrar para vocês como está organizado essa porção em que esses líquidos são derramados, certo? Então, o alimento ele já passou por um aspecto de bolo alimentar, que é quando ele está na boca e ele é ingerido. Em seguida, vai para dentro do estômago, né? Passa pelo esôfago, desce, vai para o estômago. E aí ele fica lá amolecendo, certo? Vai amolecendo graças ao suco digestório. E esse alimento, quando ele fica mais pastoso, mais líquido, ele passa a receber o nome de quimo. Quimo, certo? Então, saiu do estômago, foi para o intestino delgado, agora a gente chama ele de quimo, é quando ele já fica mais líquido, certo? E aí, a gente tá vendo aqui, vou chamar a atenção de vocês, essa parte, né, aqui de marrom bem grande que vocês estão vendo, é o nosso fígado, certo, gente? O fígado, ele é um órgão extremamente importante, não só por conta que produz a bile, mas também na corrente sanguínea, né? Quando a gente estudar sistema circulatório, a gente vai ver como ele é importante para a filtração do sangue, para a retirada de impurezas sanguíneas, né? Para armazenamento de glicogênio, né? Várias ações ele tem, o nosso fígado é muito importante. Então, aqui, ó, o fígado, esse grande de marrom, abaixo dele, ó, tem aqui ó, esse verdinho, tá vendo, ó? Que é a vesícula biliar. E qual é a função do fígado? O fígado produz a bile e armazena essa bile na vesícula biliar. Então, se tiver numa prova, a vesícula biliar produz a bile, está errado, certo? A vesícula biliar não produz nada, a função dela é só armazenar, ela vai guardar. Então, pronto, começou aqui a surgir alimento na digestão, ó, tá vendo? Aqui o alimento tá saindo já do estômago, aqui o alimento tá saindo do estômago e aqui ele já tá vindo agora para o intestino delgado aqui, tá vendo, gente? E aí, ó, a bile já começa a jogar aqui, ó, a vesícula biliar vai jogando a bile para dentro do intestino delgado. E qual a função desse líquido? Fazer a quebra de gorduras, ela funciona como um detergente, né? Quando a gente tá lavando a louça, pronto, se tiver muita gordura e você só tiver com água, vai dificultar a remoção dessa gordura. Então, você precisa de um detergente para facilitar a remoção de gordura. Vai quebrar em partículas menores e facilitar a lavagem dessa louça, por exemplo. A mesma coisa é a vesícula biliar, tem uma função parecida, certo? Ela vai emulsificar, transformar as moléculas de gorduras em moléculas bem menores e facilitar a sua digestão. Então, ele auxilia aqui. E aqui a gente tem esse mais branquinho mais claro, ó, que é o nosso pâncreas, tá vendo? Ó, o pâncreas também, ó, tem um canalzinho, um ducto, que se comunica com o intestino delgado aqui, ó, e vai lançando, jogando para dentro, ó, o suco pancreático. Então, os dois, ó, o alimento desceu o alimento desceu do estômago, caiu dentro do intestino delgado. O intestino delgado recebe quem? Recebe a bile, que estava armazenada na vesícula biliar e foi produzida pelo fígado, e recebe o suco pancreático, que foi produzido pelo pâncreas, né? Que aí vão começar, todas essas substâncias vão fazer a degradação do quimo, né? Desse alimento. E lembrando sempre que o pâncreas também produz a insulina, é o hormônio responsável por controlar os níveis, né, de açúcar sanguíneo. E aí, o que é que vai acontecer agora? As células do nosso intestino delgado, né, tem as substâncias também que elas produzem, né, principalmente o chamado suco intestinal ou suco entérico, né? Então, aqui, ó, é o nosso intestino delgado, ele é a parte mais fininha do intestino, né, a parte mais
essa mais clarinha, como vocês estão vendo aqui, né? A primeira porção, a primeira partezinha dele, os primeiros metros é o duodeno, em seguida a gente tem o jejuno, né? E o ilho, né? É como se fosse uma corda, né? Só que embolada em várias e várias curvas lá dentro do intestino. No intestino delgado, durante cerca de 3 horas, os alimentos são sujeitos a movimentos intestinais, né? Que facilitam não só a sua mistura, mas também a sua degradação, né? Então vai ter alguns movimentos muito pouco perceptíveis por nós, mas que estão lá fazendo a degradação do alimento. Uma outra característica importante do intestino delgado, como eu disse a vocês, no intestino delgado é onde vai acontecer uma parte importantíssima, que é a absorção dos nutrientes, certo? Então, os alimentos, eles vão chegar até no intestino delgado, só que agora eles já vão estar quebrados. Não vai ser mais o arroz, não vai ser mais a carne que você ingeriu, ele já começou a ser degradado em partículas menores. Agora, eles já vão se dissociar em proteína, sal mineral, carboidrato, vitamina, lipídios, né? Em todas aquelas substâncias que a gente estudou. E essas substâncias, elas devem passar do intestino delgado para dentro da corrente sanguínea. Então, tem que passar para o sangue. E é justamente no intestino delgado que a gente vai encontrar essas estruturazinhas aqui, ó. Então, vai estar cheio de artérias e veias, né? Então, nosso intestino delgado, ele é muito vascularizado, tá cheio de artérias e veias ali junto com ele, justamente para capturar esses nutrientes. Então, a gente diz que ele contém o que nós chamamos de vilosidades, certo? Então, na parede do intestino delgado, ela não é uma parede lisinha, certo? Ela é cheia de pelinhos, de pequenas estruturazinhas, como se fosse assim meu dedo aqui, como vocês estão vendo, ó. Ela tem essas curvaturazinhas, certo? Ele é assim, onduladozinho, bem microscópico mesmo. E cada ondulaçãozinha dessa é chamada de vilosidades. Cada vilosidadezinha vai ter aqui junto dela artérias e veias, né? Aqui como vocês estão vendo, ó, nessa imagem aqui do centro, onde vai ter essas partezinhas vermelha e azul no desenho. Então aqui, ó, cada coisinha dessa é uma vilosidade, ó, curvaturazinha dessa. E aí vai ter artérias e veias. Para quê? Justamente para receber os nutrientes. Vocês já pararam para perceber que sempre após a refeição, principalmente o almoço, né, que é uma das mais importantes refeições do dia, você sente aquela sonolência? Então você termina de almoçar, dá aquela sonolênciazinha, você fica assim sem muito ânimo, sem muita energia, né, dá aquela apagada. Então por que que isso acontece? O nosso cérebro, ele é o órgão que demanda a maior quantidade de oxigênio e de nutrientes, né, do nosso corpo. Então, a demanda dele é muito alta por oxigênio e nutrientes, porque ele é o órgão que consome a maior quantidade de energia. Mas, durante a digestão, após a refeição, o que é que vai acontecer? Os alimentos vão estar lá no intestino delgado, né, enriquecendo o nosso sangue de nutrientes. E esses nutrientes são muito importantes, principalmente a glicose, né, os açúcares que vão precisar para manter os músculos, o coração e o cérebro ativo. Então, o que é que vai acontecer? Todo o sangue que estava sendo direcionado, né, principalmente para o cérebro, ele vai reduzir esse fluxo, certo? Vai diminuir bastante a quantidade de sangue que estava sendo enviada para o cérebro, ela vai reduzir e esse sangue vai ser direcionado em maior quantidade para o intestino delgado. Por que que reduz essa quantidade de sangue que estava indo para o cérebro e vem agora para o intestino? Justamente porque o sangue está indo lá para o intestino, está sendo direcionado para capturar os nutrientes que estão vindo da refeição, da alimentação, e levar esses nutrientes para o cérebro, principalmente, para todos os órgãos do corpo. Então, você percebe que é isso realmente que acontece, você fica mais sonolento, fica mais, vamos dizer assim, sem muita energia, porque o cérebro reduz a sua atividade. Reduz no sentido de conseguir restabelecê-la depois. E aí, depois que passa algumas horinhas, você vai voltando ativa, você já fica ativo novamente. Então, o cérebro reduzindo o fluxo sanguíneo, diminui o fornecimento de energia, né, no cérebro, de oxigênio,
justamente por conta disso, porque o sangue vai estar concentrado para absorver os nutrientes que estão vindo da nossa alimentação. E tudo isso acontece onde? Intestino delgado. Então, qual a função dele? Realizar a degradação, né, de proteínas, principalmente dos alimentos, e a absorção. Depois que os alimentos eles vão ser absorvidos, foi retirado todos os nutrientes, né, principalmente os lipídios, carboidratos, vitaminas, proteínas, né, já passaram tudo para o sangue, e aí vai restar aquilo que o nosso corpo não absorve, né? Por exemplo, a celulose, né? Nosso corpo não consegue absorver, e ela está presente aonde? Nas folhas, né, dos vegetais, nas sementes dos legumes, né? E aí vai sobrar ainda água e os sais minerais. E agora o nosso corpo precisa reabsorver a água principalmente e os sais minerais. E quem faz essa função? Agora entra em cena o intestino grosso. Não, então o intestino grosso, ele tem cerca de 1,5 m a 2 metros, ele é bem grande, né? E ele vai ser dividido em 3 partes também. Tem o colo ascendente, colo transverso e o colo descendente. Então, vou mostrar aqui para vocês nessa imagem. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, ó, que eu estou passando aqui na tela para vocês verem, é o nosso intestino grosso, certo? Então, ele é dividido ó, em colo ascendente, é o que sobe, ó, colo ascendente, colo transverso e colo descendente, porque é o que desce, certo? O nosso intestino grosso, ele tem a função principal de absorver a água, certo? Então, o nosso corpo, ele não pode se dar o luxo de perder água, né? Porque a gente pode vir a se desidratar. Quando isso acontece, isso não é bom. Então, ele reabsorve a água, ao mesmo tempo que está absorvendo água, vai formando as fezes. Então, ele tanto forma as fezes, como ele pode armazenar e depois defecar, né? Jogar fora através do ânus. Outra parte importante também do nosso intestino grosso é porque nele é onde vai encontrar-se abrigada muitas das bactérias, né, que auxiliam na nossa digestão, principalmente bactérias que podem produzir vitaminas do complexo B e vitamina K, né, que a gente tem essas bactérias que são boas para o nosso corpo. É onde nós encontramos também uma porçãozinha que é muito conhecida, que a gente vê falar muito, que é o nosso apêndice. Talvez vocês não tenham ouvido falar muito sobre o apêndice, mas vocês já ouviram falar bastante sobre apendicite. Ah, professora, já ouvi falar. O que é apendicite? Apendicite é a inflamação do apêndice, certo? Então, aqui, ó, no finalzinho aqui, na porção do intestino grosso, tem esse rabinho aqui, ó, tá vendo essa porçãozinha? Esse pequeno pedacinho aqui do intestino grosso é chamado de apêndice. E esse apêndice é justamente onde ficam armazenadas algumas células de defesa do corpo humano, certo? Ele não é uma porção assim vital, que sem ela a gente vem a morrer, mas ele tem essa função, tem algumas células de defesa que ajudam na defesa do corpo humano. Algumas vezes, essa partezinha aqui pode ser invadida por bactérias que estavam presentes no intestino grosso e que são bactérias ruins, que não são boas, e pode inflamar essa partezinha. Caso ele inflame e não venha a ser removido cirurgicamente essa parte, ele pode trazer sérios danos à saúde, inflamar outras porções, né, e até mesmo causar sangramento se for estrangulado, né, se ele estourar. Então, o apêndice é uma parte que a gente pode sim viver sem ele. Então, quem faz cirurgia não vai sentir nenhum problema com relação a isso. E que às vezes ele pode ficar infeccionado, certo? Então, isso tudo acontece no nosso intestino grosso. A absorção de água, sais minerais, produção das fezes e descarte dessas fezes, ok? Então, agora que a gente conheceu todo o caminho que os alimentos percorrem, né, através do caminho que ele vem percorrendo ao longo do nosso sistema digestório, eu trouxe aqui para vocês o resumo dos principais nutrientes e as suas enzimas digestórias. Por quê? Durante toda a aula eu estou sempre falando enzima, 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 enzima. Afinal, o que é essa enzima? Quem são? Como eu disse a vocês, enzimas são substâncias químicas, né, do tipo proteínas, ela é um tipo de proteína,
E essas enzimas têm a função de quebrar os alimentos em partículas cada vez menores, certo? Para que esses alimentos possam ser absorvidos pelo nosso corpo. Por exemplo, eu tenho uma molécula bem grande que é chamada de amido. O amido está presente aonde? No pão, na batata, ele é um carboidrato. É uma molécula grande e ela precisa ser quebrada. Quem quebra? A enzima amilase. Amido, amilase, certo? Então, vocês podem prestar atenção que sempre tem um ase no final. Amilase, protease, lipase. Então, sempre que vocês verem esse ase no finalzinho, é relacionada a uma enzima. Ase, na biologia, quer dizer quebra. Então, se tem lá amilase, ela quebra o quê? Amido, certo? Se tem lá protease, ela quebra o quê? Proteína, e assim sucessivamente. Então, quando o amido é quebrado pela amilase, ele se transforma em glicose. Quando uma proteína é quebrada por uma protease, ela se transforma em aminoácidos, né? Quando um lipídio, uma gordura, é quebrada por uma lipase, ela se transforma em glicerol, ácido graxo, gorduras, né? Quando uma sacarose, que é um açúcar, é quebrado por uma sacarase, vira glicose. Uma lactose é quebrada pela lactase, também vira glicose, vira açúcar. Uma frutose, que a gente viu na nossa aula lá sobre os carboidratos, é quebrada por uma frutase, também vira um açúcar, que é a glicose. Então, cada alimento, cada substância que é ingerida na nossa alimentação, ela vai ter uma proteína, uma enzima específica para quebrar. E cada enzima só quebra aquele nutriente, aquele alimento ao qual ela está pronta para quebrar, certo? Então, jamais uma amilase consegue quebrar uma protease, jamais. Ou uma lipase consegue quebrar um amido, também não. Então, cada uma é específica para o tipo de alimento que ela vai quebrar, ok? E aqui eu tenho um resumo, certo? Dos principais sucos digestórios e as funções. Então, uma das substâncias que a gente viu inicialmente foi a saliva. Onde é que ela é produzida? Glândulas salivares. Quem são? São 3, lembram? A glândula parótida, a sublingual e a submandibular, né? As 3 glândulas estão na boca. E qual o tipo de enzima que tem na saliva? Amilase salivar. E ela quebra o quê? O amido, que está presente onde? No pão, na batata, né? Na mandioca, tem o amido, que ele vai se transformar depois em glicose, em açúcar. Nós temos o suco gástrico, e essa substância é produzida onde? No estômago. Ele vai produzir principalmente o quê? Promover a quebra de proteínas. E ele tem quem? Qual enzima? Pepsina, né? Ou protease, que é quem quebra a proteína. Nós temos o suco entérico. Que é o suco entérico? Ele é produzido pelo intestino delgado e ele quebra principalmente quem? Sacarose, lactose e a maltose, né? Então ele vai ter essas enzimas: sacarase, lactase e maltase. São enzimas. O suco pancreático tem quem? O suco pancreático lá do pâncreas, né? Ele vai ser liberado dentro do intestino delgado. E o que é que esse suco consegue quebrar? Ele vai ter tripsina, amilase e lipase. Então, ele vai quebrar principalmente proteínas, amido e gorduras. E a bile, que é produzida no fígado, mas fica armazenada na vesícula biliar, ela vai atuar também lá dentro do intestino delgado, quebrando, emulsificando gorduras, facilitando a quebra de gorduras, ok? Pessoal, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu vou precisar que vocês também revisem um pouquinho mais, certo? Que vocês deem uma estudada. Então, para isso, eu vou precisar do seguinte. Quando nós estudamos os sistemas do corpo humano, é imprescindível não só reconhecer as suas funções, mas também saber os nomes e a sua localização anatômica. Então, vou passar para vocês, eu vou estar enviando não só a videoaula, mas também o PDF, esse slide eu vou mandar para vocês também. E vou pedir a vocês que vocês em casa, certo? Vocês desenhem, exatamente, desenhem o sistema digestório humano, certo? Então, vocês vão recriar esse desenho
Podem fazer no caderno de desenho, pode fazer no caderno de vocês, desde que vocês fiquem com esse material. Pode fazer ele bem grande no caderno, usar os lápis de cor, colorir, identificar bem direitinho cada órgão. Se vocês não quiserem recriar esse aqui, se achar um pouco difícil, quer fazer um pouquinho mais simples, na internet você pode colocar lá, Sistema Digestório Humano Completo. Então vai aparecer outros desenhos, certo? Mas desde que vocês tenham isso aqui, certo? Ó, vocês consigam. O ideal é que vocês conseguissem recriar exatamente esse aqui, porque ele está bem completo, mostrando todos os órgãos, os nomes e as funções. Então, vocês vão passar esse desenho para o caderno de vocês, vão desenhar, pintar, identificar os nomes de cada um desses órgãos. Em seguida, vocês vão pesquisar a função principal dos órgãos principais, certo? De quem? Quero que vocês pesquisem a função. Então, anotem aí. Qual é a função dos órgãos? Então, vocês vão colocar lá. Faringe, esôfago, estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, vocês vão pesquisar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, certo? Então, vocês vão colocar as funções de cada um deles, desenhar, pintar e pesquisar a função principal. Não precisa escrever tudo que aparecer, só a função principal. Por exemplo, qual a função do fígado? Produzir a bile. Qual a função da vesícula biliar? Armazenar a bile produzida pelo fígado. Qual a função do intestino delgado? Promover a digestão de substâncias, principalmente de proteínas, e a absorção dos nutrientes, certo? Então, eu quero que vocês foquem na função principal. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Desenhar, pintar, identificar e, em seguida, pesquisar a função desses órgãos que eu citei para vocês, ok? Então, em breve, a gente vai voltar revisando, né, fazendo mais atividades práticas em relação a desenho e reconhecimento das estruturas para fixação melhor desse conteúdo. Então, bons estudos a todos vocês, né, uma boa atividade. Espero estar recebendo em breve os desenhos de vocês, né, caprichem, façam realmente bem feito o desenho, tentem fazer o mais bem feito possível, pintar, identificando bem direitinho os nomes e as funções, igual está aqui na imagem. No mais, até a nossa próxima aula. Um abraço e bons estudos a todos vocês.